um show de horrores, um show de incompetência. O Internacional está, pelo menos nesse momento, moralmente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A tabela ainda indica um caminho, ainda indica uma salvação. Mas é dessa forma, com gritos de olé da torcida do São Paulo, que esse grupo de jogadores mais uma vez envergonha o seu torcedor e encaminha o segundo rebaixamento da história do Internacional para a segunda divisão. Um show de horrores, uma vergonha que foi feita por esse grupo de jogadores. Nem Abel Carlos da Silva Braga, o maior técnico da história do Internacional, poderia salvar um bando de jogadores mimados, um elenco mimado e covarde, que é assinado por um departamento de futebol mais do que incompetente, em sua maioria inútil, que não tem nenhuma serventia para o Internacional. O Inter hoje, ele está moralmente rebaixado. Faltou uma rodada, eu não sei o que vai acontecer nessa rodada ainda. Eu espero que deem um jeito, na marra, no jeito que der. Mas moralmente, mesmo que o Inter escape domingo que vem, o Internacional está moralmente rebaixado. O jogo de hoje é uma vergonha para a história do Internacional. É uma vergonha, mais uma. Já tinha sido 5-1 contra o Vasco em São Januário na sexta passada. Já tinha sido outros muitos jogos desse Campeonato Brasileiro. E está sendo hoje de novo esse jogo ridículo. Ridículo. E agora se grita o torcedor do Inter, vergonha, time sem vergonha. Um arremedo de time do Inter em campo. Um arremedo. 3-0 e um passeio do São Paulo. Talvez pudesse ter sido mais pelo primeiro tempo do São Paulo. Eu não sei se o Abel poderia de verdade ter feito algo muito diferente do que ele fez na escalação. Porque hoje o ponto não é mais o time que se escala, não é mais as opções do treinador, não. Agora é o momento que os jogadores têm que tirar o clube dessa situação na marra. Então eu não vou nem contestar aqui o que foi feito na escalação, porque é um sistema que a gente já viu. O Ramon já tinha usado 3 zagueiros, já tinha usado 3 volantes, já tinha usado o Vitinho lá na frente, mas mesmo assim, o time do Inter hoje é um arremedo de time em campo. É um absurdo. Linhas afastadas, ninguém preenchendo os espaços, tá? E agora a torcida do Inter canta contra o presidente Alessandro Barcelos com justiça, faz um trabalho ridículo e que ajuda nesse momento a rebaixar o Inter. Mas sobre o time do Inter hoje contra o São Paulo, linhas afastadas, ninguém preenchendo os espaços que existiam dentro de campo para atacar, e o São Paulo no primeiro tempo, por mais que tivesse atacado muito o Inter, deu espaços. Um time afobado, que errava passe de 2-3 metros, errando passe bobo, cara, se lançando às vezes de maneira besta pro ataque em bolas que já estavam no pé do São Paulo. Então assim, teve de tudo, tá? Uma defesa que com 3 zagueiros era frágil, exposta, fraca, perdida, com o Vitão, Juninho e Mercado. Um goleiro que eu nunca sei se tá machucado ou não. Eu nunca sei se o Rocher tá à disposição ou não, se ele tá 100% ou não, porque na maioria das vezes ele não tá, ele sempre tem algum probleminha, sempre uma dificuldade para cair. E aí o primeiro gol, o Rocher sai que nem um paspalho na bola. O Rocher sai que nem um paspalho na bola no primeiro gol. 0-0, São Paulo pressionando, já com oportunidades de abrir o marcador aqui na Vila Belmiro. E o Rocher sai daquele jeito na bola, gente. Uma bola ridícula. A bola ridícula. Nem na pequena área tava ainda. E o Rocher sai que nem um paspalho. E o jogador de São Paulo cabeceia e faz o gol. Um gol ridículo. Ridículo que o Rocher tomou. Mais um gol ridículo que o Rocher tomou. Tá? O segundo gol do Inter sendo envolvido de todas as formas. O São Paulo, que é um time fraco assim como o Inter, fez o que quis. O time do São Paulo fez o que quis com esse time do Internacional hoje aqui na Vila Belmiro. E merece, infelizmente, essas cornetas todas que a gente está vendo aqui na Vila Belmiro. Mas essa torcida que veio hoje aqui com 700, 800, vieram de Porto Alegre de ônibus, sei lá, mais de um dia viajando já, chegaram em 3, 4 ônibus aqui, essa torcida não merece. A torcida do Inter que cantou o jogo todo aqui não merece. Não merece. Não merece. Agora o presidente Barcelos merece, o D'Alessandro merece, o senhor José Olavo Bisol merece, o André Mazuco merece. Esses jogadores, em sua maioria covardes, merecem. 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 O Inter, a instituição, e essa torcida que veio aqui apoiar, não merecem. Não merecem.
Não merecem. Agora, esses caras soberbos, que são soberbos desde o ano passado, que o Inter conseguiu uma classificação numa sequência de vitórias do bom trabalho do Roger e do grupo, ali começou uma soberba sem nenhuma explicação, sem nenhum precedente dessa diretoria, principalmente dessa diretoria, que não teve capacidade de gerir nenhuma das crises do Inter no ano. Nenhuma crise foi bem gerida. A situação do Bernabé e da Maroc, mal gerida. Os problemas de vestiário que aconteceram de lá pra cá, mal geridos também. Tudo foi mal gerido. Tudo foi mal gerido. Então esses caras merecem. Mas infelizmente quem paga o pato mesmo é o torcedor. É o torcedor do Inter. É a instituição, é a camiseta. Repito, o Inter ainda não tá rebaixado. Ainda não tá pela pontuação. Mas pelo que está sendo feito, faltando uma rodada, tudo indica que isso vai acontecer. Tudo isso indica. Tudo indica. É inexplicável. É inexplicável um jogo que foi feito aqui hoje para esses jogadores. Um jogo amorfo, sem vergonha, sem coragem, sem brio, sem vontade. Desculpa, hoje foi mais um dia que eu não vou dizer que o Inter só jogou mal. Não teve transpiração. Não teve transpiração. E aí o torcedor, com razão, grita time sem vergonha. Com razão, grita time sem vergonha. E outra, o Abel não tem culpa. O Abel chegou agora, ele teve 3 treinos. O Abel não tem culpa do que esses jogadores e o que essa direção inútil fez com o Sport Clube Internacional. Eu sei que eu analisei pouco do jogo hoje, porque não tem muito para analisar do jogo. Infelizmente não tem. Porque o jogo foi um passeio do São Paulo, um interino operante, São Paulo amassando o Inter no primeiro tempo, no segundo especulando, jogando de boa, acha o terceiro gol com o Luciano e mereceu vencer. Mereceu. Esse time do Inter podia ter tomado mais do que 3 hoje aqui. Mais do que 3. A gente tá falando de um goleiro que eu não sei se tá machucado ou se pode jogar. A gente tá falando de 2 laterais perdidos e comuns, volantes talvez esforçados, mas limitados, um meia que eu não sei como é capitão do Inter, não sei como é capitão do Inter, não tem um ímpeto de capitão, não tem o Alan Patrick, infelizmente, bola no pé todo mundo sabe que tem, mas ímpeto de capitão não tem o Alan Patrick, atacantes completamente inoperantes do Inter, o Borré entrou e não fez nada, Ricardo Matias entrou e não fez nada, o Vitinho lá na frente jogando de centroavante não fez nada, nada. Repito, o Inter hoje é um time moralmente rebaixado, tem que se recuperar na última rodada na marra, mas mesmo que se recupere, é um time moralmente rebaixado. Eu não sei o que vai acontecer domingo que vem, mas eu tô temendo já o pior, por conta dos incompetentes que aqui estão. Eu volto daqui a pouco com mais do vestiário do Inter.